estava falando, a gente vai começar da questão 1, tá? E daí a gente vai na sequência, se tiver alguma dúvida, a gente volta para o conteúdo, algo do tipo. A primeira questão que eu tenho é uma questão mais simples, e o que ela falava aí? Então, nós tínhamos o seguinte, era uma questão que pedia apenas para simplificar a expressão. Alguém da sala teve alguma dúvida com relação a como resolver essa questão? Ou parou em algum lugar que a gente possa começar dessa dúvida aí? No meu caso, eu não necessariamente. Eu só simplifiquei mais do que o livro simplifica. Foi, Luiz. E Ele os deixava em outros? fração, consegui dividir tudo por 2 ainda. Pronto, vamos lá. Ó, qual é o ponto inicial aqui? Ó? O ponto inicial vai ser mais ou menos o seguinte, ó. Todos os ângulos que nós temos aqui, ó, da operação, ó, eles estão em radiano, tá? Então, o primeiro passo, ó, vai ser nós transformarmos isso aqui para grau, beleza? E aí, qual é a relação, ou qual é a ideia de como transformar de radiano para grau? Quem é que lembra aí? Converte π para 180 graus. Depois prossiga para a Isso, operação. então, isso mesmo. Então, onde tiver o valor de π, eu vou pegar esse último ângulo aqui para a gente tomar como base. Então, eu vou ter 180 dividido por 2. Então, substituindo 180 por 2, tá? Esse ângulo, esse arco, ele equivale, ó, a 90 graus, beleza? Então, o primeiro passo seria esse, transformar todos os ângulos, todos os arcos, ó, em graus, ok? Então, substitui todo mundo aqui por 180 e depois faz a operação, faz a simplificação. Daí a gente vai chegar a isso aqui, ó. Então, o primeiro ângulo, eu tenho π sobre 6, então vale 30 graus, beleza? Π sobre 3, 60 graus. Π sobre 4, 45. E por último, nós vamos ter 90 graus. E foi esse último que a gente acabou de fazer, tá? Então, feita essa transformação dos ângulos, ó, agora eu teria que resolver, ó, o seno de cada um desses ângulos. Resolveu o seno, depois a gente multiplica pelo valor que está na frente, ó, do número, beleza? Resolve a operação. Então, vamos lá. Então, seno de 30 vai equivaler a quanto? Então, aqui eu vou ter meio, então vai ficar, ó, meio multiplicado por 3. Seno de 60, eu vou ter raiz de 3 sobre 2, multiplicado por 6. E seno de 45 graus, eu vou ter raiz de 2 sobre 2. Beleza? Professor, em 90, o seno de 90 vale 1. Tá? Isso aqui vale 1. Então, nós vamos ter, ó, 1 multiplicado por 4. Beleza? Professor, depois, era só fazer a multiplicação. Ó. 3, eu vou multiplicar por 1. Okay? Assim como o 6 vai multiplicar pela raiz de 3. Aqui eu vou ter raiz de 2 sobre 2 multiplicado por 2 e por último 4. Depois que resolver a operação, a gente vai tirar o MMC. Tá? Então, o MMC desses denominadores, ó, ele passa a ser 2. Ok? Então, eu vou fazer ó, 2. Na sequência, eu vou pegar aqui, ó, dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 ó, passa a ser 1. 1 multiplicado por 3 vai ser 3. Então, 2 dividido pelo segundo termo, o denominador aqui é 2. O resultado multiplica por 6 raiz de 3. Então, vai ficar 1 multiplicado por 6 raiz de 3. 6 raiz de 3. 2 dividido por 2 já 1. 1 multiplicado por 2 raiz de 2 já 2 raiz de 2. E o último termo aqui, no denominador do 4, ó, eu subtendo que aqui é 1. Ok? Então, ó, 2 dividido por 1 dá 2. 2 multiplicado por 4 dá 8. Professor, depois que você resolveu essa primeira parte, ó, você vai organizar aqueles termos que têm a fração ó, com o mesmo índice, tá? Então, eu vou somar aqui, ó, 2 com 6, então vai ficar 8, e eu vou conservar a raiz. Mas, professor, eu posso somar a raiz de 3 com raiz de 2? Não, tá? Então, primeiro passo, eu só posso resolver operações envolvendo raízes, tá? Número escrito como radiciação, se o índice da raiz ó, for o mesmo, assim como o radicando, que é a parte interna da raiz, for iguais, beleza? Então, como eu tenho radicandos diferentes, eu não posso somar 6 com 2, tá? Então, como é que fica isso? Então, eu vou pegar o número que está aqui sozinho, esse 8, esse número inteiro, ó, e vou somar com 3. Então, vai passar a ser 11. Professor, e esses outros dois números? Como eles estão com radicandos diferentes, você não tem como somar, beleza? Então, você deixa desse formato aí. Então, vai ficar assim. Então, nós vamos ter ó, que essa operação no final vai ficar 11 mais ó,
raiz de 6, raiz quadrada de 3 vezes 6, mais 2, que multiplica a raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Então, esse é o resultado final. Beleza aí? Ficou claro? Ou não? Claro. Sim, sim, Vamos ficou lá, vamos claro. passar para a próxima. Pessoal, mais uma vez, se tiver alguma dúvida, abre o microfone e pode falar, beleza? Vamos lá. Na questão 2, eu não tinha peço para vocês fazerem, porque eu achei que não ia dar tempo, tá? Mas assim, como a gente resolveu aquela questão 9 na aula passada, então eu acrescentei a 2, até porque é uma forma de treinamento, tá? Então vamos lá para 2. A 2, ela é bem parecida com uma questão que a gente fez em sala, tá? Então ele dava o seno e o cosseno e pedia para a gente resolver esses valores, somente isso. Então, por exemplo, na alternativa A, seno de π, tá? Então eu venho aqui e vou substituir o seno de π, que π nesse caso aqui é 180 graus. Então o seno de 180 graus vai ser equivalente a zero, tá? Lembrando que 180 graus ele está no eixo de x, está no eixo de x, o seno vai ser zero. Professor, vamos lá. 315. 315, o que é que eu preciso lembrar? Ele está em qual quadrante aí, 315? Quem lembra aí? Está no quarto. Tem que fazer uma Quarto simetria. quadrante, beleza? Luiz, no quarto quadrante, 315, ó, vai estar mais ou menos por aqui, ó. Opa, tá errado. Qual é o simétrico dele no primeiro quadrante? É Ele para vai ser ser 45. equivalente a quanto aí? 45 graus, beleza? Então, Só 315, ó, que, ele vai estar mais ou menos aqui. como ele está num Pode falar. quadrante em que o sinal do seno é negativo, então ele seria equivalente a menos seno de 45. Isso. Então, eu teria que lembrar o seguinte, ó. O simétrico de 315, ó, vai ser 45. Professor, como é que eu sei isso? É só você lembrar, ó. Você vai pegar 360 e subtrair de um ângulo. Então, quanto é que está faltando para chegar a 315? É só você pegar 315 ou 360 e subtrair 315. Essa diferença é justamente, ó, o simétrico dele, ó, do primeiro quadrante. O que é que isso quer dizer? Que o seno de 315 vai ser o mesmo seno de 45. A diferença é que os ângulos que estão no quarto quadrante, ó, o seno dele vai ser dado nessa região aqui. Então, se liguem, ó, 315, ó, o seno, ele vai ser essa parte que eu vou pintar aqui no eixo de y. Essa partezinha aqui, tá? Que é justamente a parte negativa. Então, nós vamos ter o mesmo valor do seno de 45, ó. Esse valor aqui é o mesmo. A diferença é que seno de 45 é positivo, seno de 315 é negativo. Então, vai ficar assim, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vamos lá. Professor, menos 720. Pessoal, 720, sem ser negativo, é duas voltas no ciclo, tá? Eu dei uma volta no ciclo, eu tenho 360, eu dei uma segunda volta, eu fecho a 720. Sendo que o sentido aqui dessa volta, ela vai ser no sentido horário, beleza? Ó, o ângulo está negativo. Professor, isso vai implicar em alguma coisa? Não. Por quê? Ó? Porque 720, ó, vai estar justamente aqui nesse ponto. Então, 720 negativo, ele vai estar na mesma posição de zero, tá? De zero ou de É 360. zero, Isso. zero é Aí você vai neutro. lembrar o seguinte, o seno de zero, o seno de 360, eles equivalem a zero, tá? Lembre, se o ângulo estiver em cima do eixo do cosseno e eu estiver querendo saber, ó, o valor para o eixo de y, o eixo do seno, esses valores são zero, beleza? Então, o seno de menos 720 é o mesmo seno de zero, que equivale a zero, beleza? Ou o mesmo seno de 360, dá o mesmo valor, ok? Vamos lá, na letra D, professor, na letra D, o primeiro passo, ó, transformar 7π sobre 4, eu tenho aqui ele em radiano, ó, transformar para grau, então eu substituo π por 180, multiplico por 7 e divido por 4. Então nós chegamos, ó, esse valor equivale, ó, a 315. E daí nós temos que 315 já foi falado aqui no item B, ó. Professor, então 315, o simétrico dele no primeiro quadrante, 45 graus, 45 graus. Sendo que agora a gente está falando de cosseno.
qual é a diferença do seno para o cosseno? Vamos lá. Quando se fala de seno, aí cosseno, vamos lembrar aqui, ó. Eu estou falando do cosseno, então estou falando do eixo de x. Então, o cosseno de 315, ó, essa parte que eu estou pintando de verde aqui, ó. Tá? Essa partezinha que eu estou pintando, é justamente a parte, ó, do eixo de x. Tá? Então, os ângulos que estiverem no primeiro quadrante e no quarto quadrante, para o cosseno, tá? O cosseno vai ser positivo. Então, o cosseno de 315 é o mesmo cosseno de 45, que equivale a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Professor, e aqui na E? Na E a gente tem a mesma ideia da D. Primeiro, transforma para grau, tá? Então, eu vou ter 400 multiplicado por 180. Daí a gente vai chegar a esse ângulo aqui, ó. Dá 72.000 graus, tá? O que é que isso quer dizer? Que eu dei, ó, várias voltas no ciclo, tá? No sentido anti-horário. Beleza. Aí vamos lembrar aqui. Professor, como é que a gente acha o ângulo simétrico a ele? A gente vai dividir esse valor por 360. Se eu faço essa divisão, o que é que eu consigo perceber? Ó? Professor, Resto zero. 72.000 dividido por 360 vai restar zero, não é isso, Luiz? Professor, isso implica dizer o quê? Que 72.000 dividido por 360, ele deu 200 voltas no ciclo e não sobrou nenhum grau, tá? Sobrou resto zero. O que é que isso quer dizer? Que ele fechou as 200 voltas completas, tá? Então, o ângulo, ele saiu da origem, tá aqui no zero, beleza? E deu várias voltas no ciclo aqui, ó. E ao todo, esse número de voltas para chegar a 72.000 graus foram 200 voltas. Então, quer dizer que ele vai posicionar aqui, ó, na origem de novo. E aí, na origem, o cosseno de zero é o mesmo cosseno de zero, beleza? Que o cosseno de zero é o cosseno máximo, tá? Então, eu tenho aí o raio equivalente a 1. Então, a distância, ó, do centro até chegar ao ponto zero é justamente o cosseno de zero, tá? Que equivale a 1. E esse cosseno de zero é o mesmo ângulo congruente com o cosseno de 72.000 graus, beleza? E a última, se liguem aqui, ó, eu tenho o arco negativo. Professor, esse arco negativo, mais uma vez, sentido horário, ok? Ó, mudou o sentido, vai mudar alguma coisa? Não, só a origem, tá? Só a observação de como é que ele vai caminhar. Mas, professor, eu tenho 15 vezes π. Então, o primeiro passo, ó, transforma isso aqui para grau. Então, eu vou pegar 15 e vou multiplicar, ó, por 180. Beleza? Então, vamos transformar em grau. Lembrando que esse resultado vai ser negativo. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, vai ficar, ó, 2.700 graus, tá? 15 vezes 180. Mais uma vez, como é que a gente faz isso aqui? Professor, ele deu mais volta, deu. A gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez no capítulo 5. Foi o quê? Fazer a transformação. Então, o que é que a gente faz? Divide 2.700 por 360. Quando a gente resolver essa divisão, vocês vão observar, ó, que vai dar 7 ponto alguma coisa. Professor, por quê? Porque ele dá mais de 7 voltas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a parte inteira, que é 7, e multiplicar por 360, que aí você sabe quantas voltas completas ele deu no ciclo, ok? Fechou as 7 voltas, você vai observar, ó, que esse valor aqui, quando eu multiplicar 7 por 360, dá 2.520 graus, certo? Então, para chegar a 2.700, é só subtrair 2.700 menos esse resultado que eu encontrei aqui, que dá justamente 180 graus, ok? Então, esse 180 graus, ó, que é o meu resto, é ele quem vai determinar a congruência do ângulo. Então, vamos lembrar lá o que a gente fez nas outras aulas. Então, isso quer dizer, professor, que o cosseno de menos 2.700 vai ser o mesmo cosseno de menos 180. Isso. Lembrando, ó, que esse ângulo, ele está negativo aqui, ó. Eu coloquei entre parênteses e deixei o sinal fora para a gente observar, tá? Então, isso vai implicar que o cosseno de menos 2.700 vai ser o mesmo cosseno de menos o resto dele, que é 180 graus, ok? Daí a gente chega à conclusão, ó, que o cosseno de menos 180 vai estar justamente nessa região aqui, ó. Vai ser menos 1, ok? E aí, essa era a questão 2. Seno, cosseno
e ângulos em radiano. Então, o primeiro passo, transformar os ângulos, os arcos, para grau, tá? E depois fazer as substituições dos valores, beleza? Então, vamos lá. Então, ficou assim, ó. Primeiro passo, ó. Professor, π sobre 6. Vamos lembrar aí, ó. Π sobre 6 é 180 dividido por 6. Então, eu vou ter 30 graus. Vamos lá, ó. Π sobre 3. 180 dividido por 3. Então, vai resultar em 60 graus. E 6, ou π dividido por 6, isso vai equivaler a 30 graus. Beleza? Então, a primeira parte, o numerador, foi transformado todos os arcos para grau. O denominador, a mesma ideia. Então, eu vou ter ó, π sobre 6, 30 graus. Π sobre 3, 60 graus. E π sobre 6, 30 graus. Ok? Professor, a partir de agora, fazer as substituições dos valores que eu conheço. Então, seno de 30 vai ser meio. Aqui eu vou ter o seno de 60 graus. Tá? Então, vamos fazer a substituição. Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, vai ficar o menos 1, que vai multiplicar o seno de 30. Então, eu tenho meio. A segunda parte, professor, vai ficar como? Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, a primeira parte é justamente era substituir os valores. Ok? Vamos lá. Segunda parte. Substituir os valores. Agora a gente vai resolver as operações. Então, eu vou ter a primeira parte aqui, ó, no numerador. Eu vou ter uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar numerador, numerador, denominador vezes denominador. Professor, essa parte que está dentro do parênteses, o que eu devo fazer? Resolver o MMC, tá? Vou deixar uma fração com o mesmo denominador. Então, a gente vai resolver essa operação de soma. Resolver essa operação, esse resultado a gente vai multiplicar ó, pelo valor que está aqui fora, raiz de 3 sobre 2, beleza? Professor, na mesma ideia do denominador, na mesma. Eita, só tem um detalhe aqui, ó. Seno de 30 é meio, tá? Esse seno aqui não existe não, beleza? Ó, foi erro do digitador aí. Então vai ficar só meio aqui. Pronto, então vamos lá resolver a primeira parte. Então eu vou ter essa primeira parte, vai ficar menos 1/4, então tá aqui no cantinho do lado esquerdo. A segunda parte, ó, eu vou resolver o MMC desse número que está dentro do parênteses, tá? Então tá aqui, ó, vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre 2, e na sequência a gente vai fazer essa multiplicação com parênteses aqui, tá? Daqui a pouco a gente faz aqui nessa segunda parte. Denominador, a mesma ideia. Então, eu vou ter raiz de 3, eu vou multiplicar por 1, e 2, eu vou multiplicar por 2. Lembrando que aqui, ó, vai ser conservado o sinal, tá? Então, mais com menos na multiplicação dá menos. Então, nós vamos ter, ó, menos raiz de 3 sobre 4. Ok? Vamos lá. A segunda parte, eu vou multiplicar, ó, o número que está fora, ou o número que está, a fração que está fora, eu vou multiplicar com o termo aqui, ó, do parênteses, beleza? Então, lembrando, professor, como é que a gente vai fazer essa multiplicação? Numerador vai multiplicar numerador, denominador vai multiplicar denominador. Da mesma ideia que a gente fez essa primeira parte aqui em cima, tá? Não vai mudar, não. Então, ó, raiz de 3 eu vou multiplicar por 2, tá? Então, nós vamos ter, tá aqui, ó, 2 raiz de 3, e raiz de 3 eu vou multiplicar por raiz de 3, tá? Que vai resultar raiz de 9, raiz quadrada de 9 dá 3, beleza? Professor, o denominador, 2 vezes 2, então vai resultar em 4. Ok, ó? No denominador, a mesma ideia, ó. Como um dos termos aqui vai ser 1, então 1 multiplicado por qualquer termo vai ficar ele mesmo. Então vai alterar só o denominador, vai ficar 4, beleza? E o restante. Vamos lá. Professor, a segunda parte, ó. O que é que eu tenho na segunda parte? Na segunda parte, eu vou eliminar esses parênteses, beleza? E na sequência, resolver a operação do denominador, ok? Então, ó, nós vamos vir direto para cá, ó. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho uma subtração, eu tenho menos 1/4, somado, ó, mais o que está dentro do parênteses, ok? Então, denominadores iguais, conservo o denominador e resolvo a operação dos numeradores. Então, esse 3, eu vou subtrair, ó, por menos 1, beleza? Como o 3 está positivo e menos 1 está negativo, vai subtrair e vai conservar o sinal do maior. Então, vai ficar 2, tá aqui do lado. Professor,
E a raiz, 2 raiz quadrada de 3, você vai conservar, porque eu não tenho ninguém para você somar aqui. Denominador, a mesma ideia. Ó. Eu vou ter raiz de 3 positiva, eu vou subtrair ó, com menos raiz de 3. Ó. Então, isso aqui vai zerar esse termo. Beleza? Ah, tem um sinal fora, desculpe. Ó, o termo que eu tenho aqui fora, ele é negativo. Tá? Deixa eu só apagar aqui para vocês enxergam. Ó, no denominador, vocês observarem, ó, aqui vai ficar negativo. Tá? Então, eu vou ter que fazer jogo de sinal. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 aqui, tá? E aqui menos com menos, vai ficar menos 3. Beleza? Professor, na Aí sequência, ali não a era gente para vai somar esses ficar termos. menos 2 raiz de 3. Isso, vai ficar menos 2. Deixa eu só corrigir aqui, que aqui no final tá raiz de 3. É 2 raiz de 3, tá? E a gente vai somar menos raiz de 3 com menos raiz de 3, então, sinais iguais, conserva e soma os termos. Então, vai ficar assim, ó. É o mesmo termo do denominador. O que é que vai mudar? Sendo que o numerador está positivo e o denominador está negativo, mas os elementos são os mesmos, tá? Então, se são os mesmos, o resultado vai ser um negativo. Tá? Então, essa era a questão 5. Beleza? Então, ó, vocês observarem, ó, o meu resultado ele vai ser menos 1. E a questão 9, essa questão a gente já tinha feito, eu vou só retomar ela aqui, porque ó, na questão 9, a gente fez ela na última aula, então só para a gente recapitular o que foi feito. Então, primeiro passo, ó, desenvolveu aqui as potências, beleza? Substituiu o valor do cosseno de 180, o seno de 270 e o cosseno de 0. E o denominador, seno de 90 graus, a gente substituiu também. Então, o primeiro passo foi substituir esses valores. Depois, a gente resolveu esse produto notável, a menos b ao quadrado. Tá? Então, está aqui logo abaixo. E daí a gente chega a essa conclusão, ó, que após a simplificação, o que é que nós vamos ter? Ó? Então, resolveu o jogo de sinal aqui, lembrando que eu tinha menos 1 aqui na frente, então vai multiplicar com menos 1, aqui vai ficar mais, tá? Resolveu essas multiplicações, essa operação de multiplicação, a gente vai chegar aqui, esse numerador vai chegar, ó, a raiz, a b ao quadrado, e o denominador, b ao quadrado, e daí o resultado passa a ser 1, beleza? Então, como a gente já tinha feito na aula passada, isso aqui, só recapitulando o que foi feito, tá? Aqui mais organizado. Pessoal, essa aula a gente encerra aqui, tá? Ó, quem não fez ainda a tarefa online, tenta fazer, tá? Do capítulo. Na próxima quinta, a gente tem 2 aulas e a gente vai iniciar o capítulo 7, que ela vai falar sobre tangente no ciclo, beleza? Então, até quinta-feira. Valeu, galera. Até quinta. Até quinta.